Todos sabemos que a ventilação deveria ser conhecimento de qualquer bombeiro, mas nós temos que ter algumas questões importantes a nos indagar. Nós temos que ventilar o quê, onde, qual é o exato momento para ventilar e por que nós vamos ventilar. Todo mundo acha que ventilação na nossa mente, eu estou hoje estudando muito sobre o poder da mente primitiva e a mente primitiva é complicada porque todos associam ventilação a resfriamento, mas será que ventilar é resfriar? Será que é isso mesmo que nós temos que ver quanto à ventilação? Questionamentos. Chega lá você, seja bombeiro profissional civil, seja você um técnico de segurança do trabalho ou um bombeiro operacional, a qual eu atuei por 28 anos, você tem que fazer algumas perguntas. Essas perguntas básicas. Existe mesmo a necessidade da ventilação? Nós vamos descobrir hoje nesse bate-papo da tarde até onde é necessário e quando é necessário e por que fazer. Onde fazer a ventilação? Que tipo de ventilação utilizar? Hoje, não vamos entrar na web sobre técnicas de ventilação, ventilação forçada, ventilação natural, vertical, horizontal, ofensiva, defensiva, positiva, negativa. Existe, assim, uma infinidade de considerações de técnicas de ventilação, mas hoje nós vamos discutir hoje, debater hoje, sobre o porquê ventilar, o porquê não ventilar, quais os riscos de ventilar, quais os riscos de não ventilar. Na sua equipe, na sua atuação, tem bombeiros treinados e capacitados para fazer essa operação? Existe a paciência técnica, tática de fazer? Existem os equipamentos ideais para executar essa manobra? São tantos questionamentos a se fazer num único tema, tratado com desdenho durante a história, principalmente aqui no Brasil, países latinos, que parece que ventilação é um assunto banal, todo bombeiro sabe fazer, isso aí é simples de fazer. Eu gosto muito do filme O Pouso no Rio Houston, e se você pegar qualquer avião hoje, em pleno século XXI, ano 2020, por maior que a tecnologia seja, ainda nós temos que ter ainda lá a tripulação do avião. Piloto, copiloto e o auxiliar lá, o que faz a leitura. Então, nenhuma tecnologia do mundo, hoje ainda, vai substituir a nossa necessidade de estudar, de conhecer a profissão. E um detalhe muito grande que tem com essa tecnologia é que aquela revolução industrial do Charlie Chaplin, de ficar apertando o parafuso lá, a mesma volta, a mesma quantidade de parafuso, na mesma medida, hoje ela está ultrapassada. Com a tecnologia, ela requer que nosso conhecimento seja mais apurado. Ela requer que o nosso conhecimento hoje tenha mais fundamentos. Não basta mais hoje a gente achar que nós podemos ser um profissional apenas de forma empírica, de forma dedutiva. Eu sou bombeiro de 92. Então, na primeira foto à esquerda, o passado e o hoje. Eu estou no intermediário, tinha uma capa 3/4, sem balaclava, sem calça, com um EPR não tão certificado como o de hoje. Então, quando nós entrávamos no incêndio, o limitador de até onde poderíamos ir era arder nosso pescoço, era queimar nosso corpo. Hoje nós vimos lá aquele acidente da Fórmula 1 no Bahrein esse final de semana, aonde o piloto saiu apenas com queimaduras na mão, devido a ele se apoiar para poder sair do veículo, né, da Fórmula 1. Certo tempo atrás, agora, recentemente, o bombeiro aqui de São Paulo, adquiriu uns capacetes e começaram a tropa a condenar o equipamento porque estava derretendo no incêndio e falava que o equipamento não prestava, que o antigo que nós tínhamos era melhor. Mas uma pergunta a se fazer: será que o profissional ele tinha noção do caminho do fluxo? Será que o profissional ele tinha noção da temperatura e a energia que ele estava localizado? Será que ele sabia onde ele estava? Porque na minha geração, 90, meu pescoço ardia, eu saía. Hoje, você está com uma roupa, luva, balaclava, você não tem noção de onde você está. Ainda no Brasil, na América Latina, ainda nós temos dificuldades de viaturas de apoio aéreo para efetuar a ventilação vertical de forma efetiva. Mas está chegando e não acredito que a longo prazo não demore muito a chegar.
câmeras térmicas, ventiladores. Então, nós temos que perceber que a tecnologia chegou, o nosso conhecimento hoje requer mais estudos para que possamos utilizar esses equipamentos de forma efetiva. Se o nosso trabalho, se o nosso local de trabalho mudou, nós temos que evoluir. Como é que são as casas hoje? Como é que são as construções hoje? Qual é a carga de incêndio de uma residência? Qual é o pé direito? Qual é o material construtivo? Será que todos os engenheiros têm condições de afirmar que aquela casa vai durar 30 minutos, 90 minutos, 1h30, 2 horas? Qual é a carga de incêndio que o proprietário coloca? Será que nós estamos mesmo preparados para a modernidade, para o que tem hoje? Será que a gente reconhece todas as fraquezas que nós enfrentamos no dia a dia? Então, o que acontece hoje nas casas, nas classes, diferentes classes de moradias, né? Então, por ego, por satisfação própria, por fruto do vosso trabalho, classe A compraram, adquirem casas maiores, com maior pé direito, com vãos grandes, livres, teatros maiores, cultura, arquitetura bonita. E o que esses espaços nos proporcionam como bombeiros? Galpões, vão para a parte industrial. Proporciona o quê? Maiores espaços, maiores acúmulos de gases. Com isso, maiores riscos para quem for atuar, tanto na parte preventiva, quanto quem for atuar na parte operativa, na parte de combate propriamente dito, né? E em compensação, na classe B e C, hoje, e vamos falar até de Europa, vamos falar dos Estados Unidos, qual é o metro quadrado em Nova York, quanto é o metro quadrado em Londres? E aí, o que acontece nessas cidades? E até em São Paulo, Avenida Paulista e grandes centros. Como o metro quadrado é muito caro, acabamos adquirindo residências minúsculas, apartamentos de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. E nessa residência de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, nós queremos o mesmo conforto. E aí começou a se criar arquiteturas abertas, tudo conjugado, né? Cozinha estilo americana, lofts. E aí você coloca a carga de incêndio de uma cozinha, carga de incêndio de uma lavanderia, carga de incêndio de um quarto, de uma sala, tudo no mesmo ambiente. Então, ou seja, você tem um menor espaço para acumular gases, com uma maior carga de incêndio, sem estar compartimentado. E isso na ventilação tática, nós temos que saber também, porque você vai ter uma carga de incêndio enorme num pequeno espaço. E aonde você vai abrir a sua ventilação? Existem nas literaturas, eu convivi aqui no Bombeiro do Estado de São Paulo, em 3 fases de desenvolvimento do fogo. Queima livre, queima lenta, queima inicial, fase inicial, queima livre, queima lenta. Será que o fogo é tão simplista, tão simples assim, de se resumir? Será que é tão simples resumir uma carga de incêndio em 3 fases? E quais são essas fases do desenvolvimento? Quando o fogo é controlado apenas pelo combustível, vamos falar em moradias comunitárias, favelas, fogos recicláveis, fogo em lixo, aonde o que controla o fogo é o combustível, é o material, e nós temos, principalmente em estruturas, aonde o fogo é controlado pelo comburente, o oxidante, necessário para a combustão. E quais são essas curvas? Quais são essas diferenças de curvas? Ao lado esquerdo, nós temos uma curva tradicional quando é controlado pela oferta do combustível. O fogo inicia, entra na fase de crescimento, se desenvolve e decai. E aqui fica uma pergunta: será que o fogo em grandes construções, indústrias, ele é extinto? Ele é apagado pelo bombeiro? Ou apenas
o combustível acaba e nós simplesmente achamos que apagamos. Estufamos o peito tipo pombo, somos heróis. Acabou o fogo. Será que nós sabemos transferir a energia do fogo para a água de forma eficiente? Entrou na sala agora um cara que eu admiro muito, Martim Nunes. É um amante da hidráulica. Esse aprendo muito com ele nas postagens desse Martim Nunes, que ele gosta de conduzir a água de forma efetiva para o incêndio. E na curva direita, nós temos o gráfico do incêndio controlado pela oferta de comburente, pela oferta de oxidante. Então ele inicia, ele entra na fase de crescimento, acaba-se, diminui a oferta do comburente, do oxigênio, ele decai. Aí chega o bombeiro, que gosta de um antio, que gosta de um malho, que gosta de uma alavanca, de arrombar, de meter o pé na porta, estoura toda a porta, damos o oxigênio para o fogo, que ele gosta, que ele estava precisando, ele vai entrar numa fase de desenvolvimento, vai entrar no flashover e vai decair. Vamos imaginar aqui qualquer um que queira sair correndo agora, vai correr seus 4 quilômetros, 10 quilômetros. Aquecimento, começamos a respirar apenas pelo nariz. Tranquilo, oxigenação tranquila. Começa a cansar, começa a aumentar a velocidade, precisamos de uma oferta maior de oxigênio. E aí o que nós começamos a fazer? Começamos a respirar agora pela boca e pelo nariz, para que consigamos dar um sprint, conseguimos dar um pique, conseguimos correr mais rápido. É a mesma coisa de um carro quando você precisa acelerar mais. Se for a carburação antiga, ele vai abrir mais o giclê e vai pedir mais ar. Se for turbo, ele vai acionar o turbo. Ele precisa de ar para que tenha uma queima maior, para que possa conseguir uma maior potência. Esse gráfico aqui mostra um outro evento na ventilação muito interessante. Então, nós temos a nossa fase inicial, vai entrar no crescimento, acabou minha oferta de oxigênio, de comburente, ele vai decair. Chegou o bombeiro, vai abrir a porta. Hora que alimentar, vai ter o meu flashover, minha queima generalizada. E com essa queima generalizada, como a minha porta está aberta, eu vou ter um fornecimento de oxigênio, ainda ele vai desenvolver mais um pouco. Aí chega o bombeiro, numa tática de ventilação, e ele faz uma ventilação vertical. Ele diminui a pressão interna. Quando ele diminui essa pressão interna, o que ele permite acontecer nesse incêndio? Ele permite uma entrada maior de oxigênio, automaticamente a potência do meu fogo vai aumentar novamente para entrar no declínio. Então, a importância da ventilação é tão grande. Existe um ditado que controle o oxigênio e você controla o fogo. É tão importante esse detalhe que nós acabamos menosprezando. Aqui está um vídeo bem explicativo, bem visual do que acontece. E observem o cronômetro, o relógio, que nós falamos muito em tempo, mas o tempo é a partir do momento em que nós descobrimos que tem um fogo. Já passou 1 minuto e até agora ninguém percebeu que tem um fogo, nenhum sinal de fogo, nenhum sinal que deu início ao fogo. Com 1 minuto, quase 2 minutos, nós começamos a observar uma pequena saída de fumaça no andar superior. 2 minutos, não estou falando. Agora alguém vai ligar lá para o bombeiro, falar que na casa do endereço tal, número 19, está pegando fogo. Lá dentro, a oferta de combustível e comburente ainda está equalizada, equilibrada. Veja minha porta tentando puxar ar,
Com 3 minutos de fogo agora, a gente vai observar o decaimento, a latência do meu fogo. Agora, se o bombeiro chegar aqui, tem fogo? Existe algum fogo aqui agora? Não tem mais fogo. Acabou meu oxigênio. Aí o bombeiro vai lá e abre a porta. Forneço o meu ar, contudo, a minha ventilação aqui está aberta. Agora eu vou ter o quê? Meu flashover. Aquela curva que nós aprendemos na didática, na teoria, nós estamos vendo aqui agora. Flashover, meu rollover, totalmente atomado, perdi totalmente o controle do meu fogo. Como é um estudo, e não faz parte da web agora, mas vocês vão ver que com pouca água ele vai controlar esse foco. Se você souber usar o Python, o esguicho, a Lanza, de forma efetiva, com pouca água ele controlou o fogo. Então, toda aquela curva mostrada no gráfico, controlada pelo comburente, nós vimos nesse incêndio. E no final da web hoje, eu vou mostrar esse incêndio na parte interna, tá? O fogo sempre vai fluir de uma alta pressão para uma baixa pressão. É física. Foi como o Carlos Brunelli falou. É lei da física e lei da química. Combustão é química e física. Eu necessito da pressão. Eu necessito entender esses fenômenos. Como eu falei, a tecnologia nos obriga hoje a estudar bomba hoje, hidráulica, termodinâmica, requer do bombeiro, do profissional hoje, cada vez mais estudo. O simples apertar parafuso não serve mais para nós. Olha que interessante agora sobre a ventilação. Se ela flui de alta pressão para baixa pressão, então se eu chegar aqui nessa residência e eu abrir simplesmente essa janela, quebrar essa janela, eu vou ter um fluxo de pressão maior e vai sair logo aqui. O que vai acontecer com o meu caminho da destruição? Ele vai simplesmente permanecer na sala. Se eu não tiver uma coordenação tática, se eu não tiver conhecimento necessário, fazer um slicer, fazer um 360 graus e querer saber, querer quebrar por empirismo, por apenas achar que aqui está o caminho certo, eu quebrar na minha janela lá no meu quarto no fundo, o que vai acontecer com a minha pressão? Ela vai diminuir ao longo do caminho e vai buscar a minha válvula de escape. Então, todo esse caminho aqui vai ser o caminho da destruição. Como na web passada, sobre propagação que eu falei, sobre radiação, condução e convecção, toda a radiação e a convecção deste caminho percorrido até o quarto será o caminho da destruição. E aí a pergunta: quem causou o fogo? Simplesmente o desleixo, a fatalidade de iniciar-se aqui numa árvore de Natal hoje, década de final de ano, ou o bombeiro, o profissional que se julga profissional capacitado, de ter aberto essa janela? Olha esses dois gráficos aqui, nós vamos entender agora como se dá a física, a pressão. Pegou fogo lá no meu quarto, na minha sala, no meu sofá. A pressão todinha vermelha aqui está positiva. Com isso, limita, impede a minha saída, a minha entrada de oxigênio, mas eu tenho um fluxo bidirecional na minha porta que está mantendo o meu comburente. O meu fogo ele está conseguindo se manter vivo, respirando. Para o vídeo daquela casa, que nós passamos agora há pouco, aí chega o bombeiro, vai lá e abre a ventilação superior. Eu tenho uma subida do meu plano neutro, da minha pluma, aumento o meu espaço de oxigênio, aumentando minha entrada de oxigênio, eu aumento a minha potência do fogo. Aumenta a minha potência do fogo, aumenta a minha destruição. Quem causou o fogo? Quem aumentou o fogo? Quem perdeu o controle do fogo? Olha o caminho da destruição. O fogo está lá atrás.
Aqui, ó, a imagem não aparece direito. Todo esse caminho aqui da casa está vindo a minha corrente de convecção. E aqui nós vamos ter agora mais um foco forte, mais um flashover nesse ambiente. Então, ele vai fluir sempre de maior pressão para menor pressão. Então, aonde eu abrir a minha ventilação, aonde eu deixar minha ventilação aberta, ele vai prosseguir para este caminho. Então, nós temos que ter noção, conhecimento tático, paciência tática, porque a tática entre a supressão e a ventilação, ela tem que andar juntas, ela tem que ser coordenada. Nenhuma operação de bombeiro existe sem uma comunicação efetiva. Nenhuma. Sem comunicação, a operação será fadada ao fracasso. Ventilação nem sempre leva ao resfriamento. Uma ventilação bem programada e coordenada, não podemos esquecer essa palavra coordenada, ela leva a condições melhoradas. Então, coordenar, traçar uma tática, ter conhecimento da física para que consigamos uma efetiva ventilação, com certeza levará-nos ao sucesso. Aqui é o exemplo de uma ventilação tática bem coordenada. Então, está lá um incêndio, bastante fumaça saindo. E aí chegou a coordenação tática total, plena. Quebra tudo. Quebra tudo que não dá nada. Vamos resfriar, precisamos resfriar. Não perguntaram se tinha vítima, não tentaram descobrir aonde estava essa vítima, onde estava o foco. Apenas vamos quebrar, vamos abrir, que o interessante para mim é abrir. Eu tenho que quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Pronto, já tive um rollover, já passei meu foco para o andar superior, que estava cheio de gases. Meu revestimento é de madeira. Perdi meu incêndio total. Que fogo esses bombeiros pegaram? Ou que fogo esses bombeiros causaram? Não tinha linha montada, não tinha estratégia definida, não tinha coordenação. Então, essas considerações nós temos que ter em mente ao se decidir a uma tática de ventilação. Adianta chorar agora? Agora pega o Martim Nunes, manda pegar a piscina portáteis, tanques portáteis, linha de 5 polegadas e vamos mandar volume. Porque agora aí é somente muito caudal, muito volume. Outra coisa que nós temos que tomar em consideração que quando a gente abre a porta da frente, quando parou a viatura, seja no shopping, onde vai montar a linha lá no hidrante colocado perto da loja, ou na indústria, será que aquele hidrante que está mais próximo do local incendiado, ele deve indicar a porta que a gente vai entrar? Ah, não, o projeto de bombeiro foi feito que eu tenho que atingir 20 metros de mangueira, porém, se eu abrir essa porta, será que eu vou estar controlando o fogo ou eu vou estar potencializando o meu fogo? Será que eu não deveria entrar por trás, por um outro acesso? Não, meu hidrante está aqui, eu só preciso esticar daqui uma mangueira, eu não vou precisar esticar 3 ou 4 mangueiras de um outro ponto mais distante? Será que isso daí não deve ser considerado também? Então, nós temos que lembrar que abrir a porta da frente é ventilado. Não ventilar, ventilado. Eu estou mandando oxigênio. Então, o bombeiro ele para na porta, está preparando para entrar, mangueira, pressurizando, EPR. E com isso, a minha pressão, que fui de alta pressão para menor pressão, para baixa pressão,
está sendo conduzindo, está sendo vindo para a direção da minha porta. Olha o que aconteceu. Abri a porta da frente, eu ventilei meu fogo, eu alimentei meu fogo. E aí, onde que é o fluxo desses gases? Aonde vai direcionar esse fogo? Então, a estratégia de supressão e ventilação, ela tem que ser muito coordenada, muito. Não é pouco coordenada, não. E aqui foi só a porta, um fluxo bidirecional. Corrente de convecção entra por baixo, corrente de calor de exaustão sai por cima da porta. É a única entrada e saída. Aqui agora serve para o bombeiro que está tanto lá dentro para entender efeito tunelamento. Olhe no vídeo. Depois do último vídeo eu vou reprisar esse vídeo. Que quando você está numa progressão e você percebe essa sucção, essa entrada de ar, de oxigênio por baixo, significa que alguém, seja intencionalmente, seja uma quebra de vidro, uma queda de estrutura, uma parede, ou seja, apenas um acidente acidental, abriu uma saída, uma exaustão, e com isso eu sei que na minha progressão eu posso me deparar com uma corrente, com um flashover, eu posso estar no caminho do fluxo e posso me machucar ou matar algum bombeiro. Tem um cara na sala hoje aqui que presenciou uma situação não muito confortável para quem está liderando uma equipe, aonde um bombeiro ficou no caminho do fluxo, tá? Então não é gostoso para quem é comandante ou para quem se diz bombeiro profissional deixar acontecer isso. De novo, a coordenação entre a ventilação com a supressão deve ser muito bem trabalhada. Deve haver uma comunicação exausta. Eu trabalhei em equipes onde a segunda equipe que chegava no apoio, por ego, por querer ser melhor que a primeira equipe, chegava dando a volta por outro lado, porque ela achava que a equipe era melhor, sem comunicar ninguém, ela simplesmente quebrava um acesso, abria um acesso, e aí ou ela entrava no caminho do fluxo, ou ela te colocava no caminho do fluxo. Porque, de acordo com a velocidade do vento, a direção do vento, o tamanho de entrada e o tamanho da saída, tudo vai mudar aonde está sendo a entrada e aonde está saindo a saída. Aonde está esse caminho do fluxo aí e aonde você está localizado no momento que for feito essa ventilação sem coordenação. Aqui é uma ventilação tática. Observe que aqui eu já tenho um bombeiro na escada pronto para quebrar a janela. Dentro do incêndio, dessas duas janelas, eu já tenho uma equipe de supressão. Fumaça branca, já comecei a minha supressão. Houve a comunicação. Preciso aliviar a pressão, mas não tenho mais a energia. E agora eu quebro. Então, aqui é uma paciência tática que houve comunicação e com pouco tempo, pouco gasto de água, foi bem resolvido. Saber como funciona a sua engrenagem, a sua participação na ocorrência, é de fundamental importância. Não existe no Corpo de Bombeiros um órgão mais importante do que o outro. Se eu não tiver um bom operador de bomba, não consigo mandar o fluxo, o caudal, a vazão correta para o operador de esguicho. Se eu não tiver um bom operador de esguicho, não adianta eu ter um bom operador de bomba. Se eu não tiver uma boa cabeça pensante, um bom comando, uma boa liderança, eu não tenho nada. Se eu não tiver um cara preocupado em fazer o isolamento, fazer a ventilação,
saber o momento certo de atuar, não adianta. Uma equipe, um corpo de bombeiros, ele é um corpo inteiro. Nós temos que saber que todas as funções são importantes. Então, temos que parar de achar que equipe A, B, C e aqui para o Brasil, acabar com essa briga entre bombeiro militar, bombeiro civil, bombeiro profissional, bombeiro voluntário. Se todos os bombeiros, todos os profissionais atuantes na área de emergência, se profissionalizarem, se estudarem, se capacitarem para não ser um simples apertador de parafuso e para saber que eu posso confiar na missão dada para os senhores, a operação será de muita valia. Existe uma ocorrência que eu gosto de citar, chamado Brumadinho, que os voluntários mais importantes da ocorrência foram a lavanderia. Pessoas que do nada começaram a lavar roupa dos bombeiros atuantes, dos emergências, dos profissionais que estavam atuando na emergência, que foram mais importantes. Ah, mas vou lavar roupa. Se não lavasse a roupa naquele dia, como é que o profissional no dia seguinte ia trabalhar? Tá? Então não vamos parar com esse negócio de voluntário é importante, é a solução, militar é a solução. Não existe, eu não tenho saudosismo, não tenho corporativismo, já estou há 2 anos aposentado do bombeiro militar, conheço o bombeiro voluntário, trabalho com bombeiro civil, nós temos que se profissionalizar. Quando pararmos de chegar numa escola e ficar batendo na tecla do triângulo do fogo, condução, convecção e radiação, da mesma forma que conversamos há 30, 40, 50 anos atrás, eu não vou confiar em quase ninguém. Porque se ele não conhece a palavra fluxo, taxa de liberação de calor, paciência tática e saber que cada um tem sua importância, fica complicado. Tá? Então temos que saber a coordenação, que ela flui sempre de alta pressão para baixa pressão. Qual deve ser o tamanho da abertura, da chaminé, do tamanho que está saindo os gases? Será que eu simplesmente abri uma janela? Hoje o tema não é flashover, mas existe um backdraft, uma situação onde pode ocorrer um backdraft, aonde esteja saindo fogo pela janela. Uma das piores janelas que nós temos hoje nas construções é a maxiar, janelas de banheiro hoje. Então eu tenho uma saída, talvez o tamanho daquela saída, daquela chaminé, não seja o suficiente para eliminar os meus gases, para criar um fluxo de saída. Então, tudo tem que ter conhecimento. Nós temos 2 casas do mesmo tamanho, as 2 portas são do mesmo tamanho, e nós vamos ter a chaminé, a saída superior, a ventilação vertical, o dobro de tamanho da direita em relação à esquerda. Então já começou o meu fogo, a chaminé da esquerda está aberta, as 2 chaminés lá do mesmo tamanho está aberta, tá? Então eu estou tendo um fluxo, porque minhas portas estão abertas. Então eu estou entrando na minha corrente de convecção, meu controle aqui está sendo por combustível e não por comburente, porque meu fluxo de comburente está livre, contudo a minha carga de incêndio está grande. Não sei se essa casa vai ser suficiente para suportar a quantidade de gases produzida. Acabou meu oxigênio ali agora, porque não conseguiu mais permitir mais a entrada de oxigênio, porque o plano neutro nada mais é do que a equalização entre a pressão interna com a pressão externa. Então agora não consigo mais Desculpa, a porta estava fechada. É que são tantos vídeos da UL que você acaba se perdendo. Vai dar oxigênio agora para o fogo.
Vai lá aumentar a minha curva, controlada pelo comburente. Vamos abrir agora a exaustão, 4 pés de exaustão. Observe que o fogo está saindo ainda pela porta, ou seja, está sendo insuficiente para eliminar meus gases. Abri agora 8 pés de janela, 12 metros. Agora eu tenho um fluxo somente unidirecional. Pode ver que o fogo, os gases na porta não estão mais queimando. Em comparação ao lado esquerdo, o meu fluxo, a minha saída, a minha exaustão está insuficiente para que ainda meus gases na porta queime. Se você for fazer um combate com uma saída pequena, perceba que o fluxo bidirecional, no caso agora, ainda é insuficiente para me dar segurança na entrada. Na da direita, é pouco fogo no fluxo da porta em comparação ao fluxo da porta da esquerda. Então, não é somente eu abrir uma ventilação, pedir para uma equipe abrir uma ventilação, abrir uma exaustão, se ele não souber também o tamanho da ventilação. Como falado já, orientado na parte do shopping, de uma planta, não é onde a viatura estaciona, não é onde a minha viatura para, que vai indicar a porta que eu vou entrar no incêndio. Porque nós temos que saber que uma porta aberta é ventilado, é oxigenado. Eu tenho que ver a direção do vento, eu tenho que ver a velocidade do vento, eu tenho que saber se eu tenho uma saída, qual é o tamanho da saída que eu tenho. Eu tenho outros casos, eu tenho um caso muito interessante para trazer qualquer dia numa web, aonde houve o colapso de uma porta de vidro no jardim de inverno e mataram 2 bombeiros. Hoje nós vamos comentar uma ocorrência também, norte-americana, estudo de caso, que também 2 morreram bombeiros. O caminho dos fluxos dos gases e a supressão deve ser considerado em conjunto. Eu vou frisar, hoje a web vai ser praticamente essa mesma batida, porque sem coordenação, sem entender o que é fluxo dos gases, nós vamos perder amigos, nós vamos perder gente de muita importância. Olha essa interessante aqui, ó. Meu fogo tá lá atrás no porão, os bombeiros quiseram vir na porta da frente, parar a viatura na frente, eu não vou lá atrás. Eu vou querer abrir aqui. Vou ventilar aqui. Deixa eu quebrar. Olha dentro da janela aqui pelo vidro, o fluxo, o caminho do fluxo vindo, perderam totalmente o controle do fogo. Já saiu em qualquer janela que tinha. Por que não tentaram o combate por aqui primeiro? Suavizar um ataque de transição, resfriar, amenizar. Olha o que eles fizeram. Abrir a ventilação, maior pressão para menor pressão, todo o caminho do fluxo veio a acontecer agora um flashover, gases pressurizados e tudo que a gente detesta e não quer ver no incêndio. Agora, vamos prestar atenção agora no estudo de caso. E eu tenho um colega meu aqui que vai se identificar com a situação. Graças a Deus, no caso dele, não teve a causa-morte. Então, 2 bombeiros morreram numa residência em 2 andares. Chamada recebida, nós vimos lá no primeiro vídeo que o problema é identificar o momento do fogo, ou seja, nós demoramos praticamente 3 minutos para identificar que estava pegando fogo, para você chamar o bombeiro, para depois o bombeiro chegar. Nos Estados Unidos, o tempo-resposta obrigatório lá é de 5 a 6 minutos. Você imagine aqui no Brasil ou na América Latina qual é o tempo-resposta para chegarmos, né?
Então, essa aqui foi a primeira imagem na chegada do bombeiro. 5 minutos depois que o bombeiro foi acionado, chegaram lá e viram na janela dos quartos traseiros, nas duas janelas do quarto traseiro, o fogo saindo pela janela, no último andar. Esta foi a visão dos bombeiros. Entraram, aqui tem uma clarabóia no banheiro, e aqui eu tenho a janela do quarto dianteiro dos bombeiros, onde eles se vitimaram. O bombeiro da supressão, eles têm lá um costume, ninguém está falando se é certo ou se é errado, como não tinha fumaça no primeiro piso, eles subiram, e isso aqui no Brasil nós também fazemos, pararam no quarto que não tinha fumaça, que só estava com caloria, mas não tinha fumaça, para se equipar, se preparar com EPR, se preparar com tudo que tinha sido feito, tá? E uma equipe de ventilação subiu para quebrar a parte do teto, fazer uma ventilação vertical. E os dois bombeiros no quarto da frente. Quando quebraram a clarabóia e quando quebraram a janela da frente, onde estavam os dois bombeiros no quarto da frente, observe o que aconteceu com o fluxo. Como ficou totalmente o andar. Todo o fogo de maior pressão, como eu aliviei a pressão aqui e aliviei a pressão aqui, de maior pressão para menor pressão, pegaram os dois bombeiros aqui no flashover, 2,5 megawatts de energia, 2 bombeiros morreram. Não tinha escada montada para eles ainda, o fluxo estava aqui na escada, eles não conseguiram sair. 2 homens, 2 bombeiros, 2 heróis mortos. A perspectiva do local. O fundo da casa, a gente percebe que o fogo aqui permaneceu mais tempo pela destruição causada, né? Então, o parapeito aqui do telhado, aqui, esqueço o nome do tema aqui, totalmente queimado, todo o material jogado. A parte da frente, menos queimada, porque aqui só passou o fluxo, aqui aonde saiu o fluxo. Então, essa aqui é a perspectiva do local. Aqui é o quarto do fundo, a gente percebe que ficou muito tempo queimando aqui, porque não tem o forro, todo o revestimento da parede está queimada, tudo destruída, todo consumida. Então aqui ficou com uma queima lenta, fiquei com uma queima consumindo esse espaço aqui, né? Aqui é o quarto onde os bombeiros foram queimados. Tem o forro ainda, tem bastante revestimento, tem móveis aqui ainda. Então, ou seja, o fluxo, a pressão passou nesse caminho e atingiu os 2 bombeiros aí. Aqui é o corredor central. Como eles estavam no quarto da frente, o fogo estava no quarto traseiro, eles não conseguiram, não tiveram tempo para descer a escada. E também não tinha escada já montada. Para quem gosta do glamour do HIT, time de intervenção rápida, se tem uma equipe de HIT, todas as escadas deveriam estar montadas. Deveria ter condições de montar, preparada, jogado xadrez, sabendo o que poderia acontecer. Mas aqui fica bem claro que houve uma falha de comunicação na hora da abertura da ventilação, porque não teve esse controle na abertura da ventilação. Esse próximo vídeo agora é o vídeo daquela primeira casa, só que nós vamos ver por dentro. E eu gostaria que todos observassem, eu posso passar acho que 3 vezes esse vídeo aqui, e cada vez que assistir esse vídeo, vocês vão ver de perspectivas diferentes, tanto para quem é operador de linha, vocês vão observar o tunelamento, para quem é coordenador, para quem é chefe de equipe, a coordenação, para quem consegue ver o momento de fazer a ventilação. Na direita ali tem 2 casas, tá? Aquele bombeiro que está na janela está numa casa ao lado, é independente. Ele apenas está, como é um estudo, nos Estados Unidos, quando algum bairro, quando alguma vila vai ser construída um novo empreendimento, eles fazem um acordo com o bombeiro e cedem essas casas para treinamentos. A NFPA 1403
prevê isto. Não é só treinamento de container. Contudo, vou deixar um recado aqui para quem busca treinamento em container, para quem busca e é necessário, busque instrutores capacitados. Diferentemente de uma pista de incêndio controlada por gás, aonde você vai lá, perdeu o controle, você simplesmente fecha o registro, acaba-se o gás, acaba-se o fogo, num container ou num fogo vivo, no 1403, nos Estados Unidos, muitos bombeiros se queimaram, por isso criaram-se a 1403. Procurem pessoas capacitadas, porque ali eu não tenho controle. Existem inúmeros relatos, Brasil, ainda há pouco, mas no Brasil é mais queda de capacete, máscara derretida, inúmeros relatos de máscara que antigamente tinha uma norma que não previa a capacidade energética térmica do visor, capacete derretido, por motivos que é o seguinte, dentro de um container ou dentro de um fogo real, classe A, você não tem controle. Se não tiver pessoas experientes lá dentro, que consiga entender o fluxo, que consiga entender o colchão, que consiga saber o vapor, propagação, com certeza a chance de dar coisas erradas, de machucar ou até de levar a injúrias sérias é fato. Então eu vou colocar o vídeo agora, talvez 2, 3 vezes, preste atenção, e aí eu gostaria de comentários depois, o que cada um percebeu. Alguém aí se arriscaria a fazer algum comentário? Seja para quem é pitoneiro, para quem é chefe de linha, se conseguiu ver o tunelamento, se conseguiu ver a corrente de convecção, a hora que o fogo perdeu o combustível, o comburente, alguém conseguiria se arriscar a comentar sobre isso? Ao momento de exaustão da fumaça no final da ocorrência? Eu vou soltar mais uma vez o vídeo, tente observar de novo. Vamos lá.
Sala inicial onde está pegando fogo. Quarto. Corredor e cama aqui, outro quarto. E aqui é a cozinha. Sala onde está pegando fogo. Cozinha. Quarto e quarto. Quarto pegando fogo, tomando toda a minha cozinha, enchendo meu colchão, vindo para o andar superior, os meus 2 quartos sendo tomado pela fumaça, aumentando a minha potência cada vez mais, estratificando a minha fumaça na minha cozinha, baixando o meu colchão, buscando ar. Observe que aqui, ó, é o tunelamento, ó. Ou seja, se o bombeiro entrou aqui, o piton entrou aqui, o que acontece? O fogo está querendo ar, eu preciso de oxigênio. Ele está puxando. Tá. Pode ver aqui agora, nesse exato momento aqui, 3h28, não tem mais visão nenhuma aqui e acabou meu fogo. Eu não tenho mais fumaça saindo. Acabou minha fumaça. Abri, ó, o tunelamento, buscando oxigênio. Todo lugar que está buscando oxigênio aqui vai dar meu flashover. Queima generalizada. Aumento da minha pressão, de maior pressão para menor pressão. Todinho queimado da minha sala. Tapete, sofá, tudo que tinha para pegar agora. E vocês percebem que eles não estão gastando água para apagar o fogo. Uma casa totalmente tomada, sala totalmente tomada. E hoje eles não estão gastando água aí, jogando água doida aí. Não gastaram tanta água para apagar. Minha janela superior está aberta. Tem uma exaustão de fumaça. E fechei, acabei com a minha produção de fumaça. Abri o meu segundo quarto agora, que estava fechado, tá? Abri meu segundo quarto. Olha aqui a janela aqui em cima. Tá saindo fumaça agora pelas 2 janelas. Levantei mais o meu colchão de fumaça e agora eu consigo ter condições melhoradas. Tá? Então, o que nós temos que tomar em consideração é tática de ventilação, e eu não vou falar de ventilação hoje, por pressão positiva, que eu adoro, ventilação natural, ofensiva, defensiva, combinada. Existem inúmeras técnicas para a execução da ventilação. Mas, se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver uma equipe coordenada, com equipamentos preparados, que saibam utilizar o equipamento, que tenha consciência da sua função, do seu mecanismo, a sua engrenagem, teremos bombeiros, hoje com as construções modernas, cada vez mais com cargas maiores de incêndio, se machucando. Tá?